Sejam todos bem-vindos ao programa de Palavras Cruzadas da nossa querida Igreja do Barreiro. Ano novo, lição nova, trimestre novo, lição número 1, lição número 1, parte da família de Deus, mas o título do trimestre é Gerir em favor do Mestre até que Jesus volte, ou ainda administradores fiéis. Portanto, como vêem, não estou sozinho, estou com o Amado Durão, que passo já a palavra para nos levar em algum momento de oração para então cruzarmos as palavras. Obrigado, Bananeco, e aos irmãos e irmãs que nos ouvem e veem. Vamos então ter aqui uma palavra de oração. Querido e bom Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado por nos teres feito transitar de um ano para o outro. E estamos aqui com vida e saúde para te louvarmos e aprendermos mais de ti. Esteja comigo e com o Bananeco, bem assim como o Rubem e a sua família. É o que te pedimos, agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Então, falávamos há pouco, ano novo, lição nova, trimestre novo, primeiro mês do ano, contagem gregoriana, secular, gerir em favor do mestre. E na parte da lição número 1, primeira lição, parte da família de Deus. Nós temos um grande privilégio, grande, se calhar é minimizar, muito grande privilégio para Deus, ao ponto de ele ter passado para o apóstolo amado as palavras que eu leio aqui em 1 João 3:1, que é: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, temos todo o privilégio, eu poderia dizer mais, Deus nos honra, mesmo não merecermos, nos considera filhos. Exemplo do Antigo Testamento, considerou Davi, homem segundo o coração dele, considerou Abraão seu amigo, e os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, nós, da última geração, antes que ele volte, todos somos considerados filhos e filhas de Deus, ou seja, somos parte da família de Deus. Parte por quê? Porque existem outros seres nos mundos não caídos e existem também anjos no céu que administram ao nosso favor. Por isso é que eles e nós somos, no conjunto, da família de Deus. Nós somos parte, e com eles o conjunto. Dizer antes de devolver a palavra ao Abado Durão, que não podemos nos embandeirar em arco só pelo fato de termos todos os privilégios de sermos parte da família de Deus. Ser família de Deus, além dos privilégios, ou seja, esse privilégio é seguido da responsabilidade de fazer também parte da família de Deus. Ou seja, nós não temos só privilégios. Para além dos privilégios, que são muitos, ou seja, são quase a maioria, existem responsabilidades para ser o bolo todo da parte da família de Deus. Ok, obrigado, Bananeco, pela introdução. E eu aqui só ia reforçar dois aspectos fundamentais que o Bananeco já tocou e eu só vou reforçar, que é o seguinte: a Bíblia, logo na introdução, nos convida a administrarmos para o Senhor. Ou seja, Deus confiou-nos a gestão dos seus assuntos aqui na Terra, até que Ele volte. Exato. Esse é um grande privilégio que eu, o Bananeco e todos aqueles que nos ouvem temos de partilhar esta grande bênção que Deus nos concede, de administrarmos os assuntos de Deus nesta terra até que Ele volte. E a outra questão que eu achei interessante é que nós podíamos perguntar, não é? Parte da família de Deus. Mas quem, afinal, faz parte da família de Deus? Somos Exato. todos.
somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo Pai. Diz que Adão era o filho de Deus. Isso significa que todos os seus descendentes são os filhos de Deus? É uma pergunta que eu faço. Todos nós fazemos parte da família humana. Por isso, somos filhos de Deus pela criação. No entanto, isso não nos torna automaticamente parte da família divina. É diferente. Para isso acontecer, irmãos e amigos, devemos ser nascidos de Deus. Uma coisa é, somos filhos de Deus pela criação, mas fazer parte da família divina é outra coisa. Para isso, precisamos nascer da água e do Espírito. Exatamente. João nos assegura que somos filhos de Deus porque Ele nos ama. Tornando-se homem, Jesus tornou-se parte da família humana para que quem a deseja possa tornar-se parte da família divina. Portanto, Exatamente. Jesus disse o seguinte: meu Pai, o Pai de Jesus, não é? Meu Pai, palavra de Jesus. Se vocês aceitarem, poderá também ser o vosso Pai. Exato. Então, é nesse sentido que eu queria partilhar também isso com os irmãos. Exatamente. E até porque ele disse, né? Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Exatamente. Quando a mulher, cremos que é a Maria, né? Maria Madalena, queria abraçar, ela ficou triste durante aqueles 3 dias, mais ou menos, e reconhecendo que era o mestre, na segunda vez, quando disse, não temas, sou eu mesmo, o Senhor disse, não me detenha. Vá dizer aos meus irmãos, ele não disse, vá dizer aqueles que andaram comigo, não disse isso. Vá dizer aos meus irmãos que ainda não fui ao meu pai e vosso pai. Neste caso, e como disse bem o outro, sou, e sou mesmo, porque para Deus ou é ou não é, somos filhos e filhas de Deus se crermos nele, se fizermos a vontade do Senhor. Ou seja, é privilégio? É, mas não basta apenas ser gerado. Precisamos nascer. E aqui a obediência joga um papel fundamental, porque quem não é obediente, como vamos ver já a seguir, não consegue, quem não é obediente, não consegue satisfazer os requisitos daqueles que passaram a ser filhos, por nascerem da água do Espírito, filhos e filhas de Deus. Muito bem. E, Bananeco, eu vou fazer um comentário agora de quem é o dono de tudo, não é? Ou Deus é o proprietário de tudo. E gostaria que preparasses o texto de 1 de Crônicas 29, dos versículos 11 a 16, que eu depois já te peço para ler. O comentário é o seguinte. Sim, 1 de Crônicas 29, do versículo 11 a 16. Eu depois já te peço para ler. Diz assim. Só um bocadinho. Não, eu já te peço para ler. Eu vou fazer ainda um comentário. Tá bem, tá bem. Aqui diz assim. Quando Deus disse a Davi que ele não poderia construir o templo, Davi obviamente ficou triste, mas que seria construído por seu filho Salomão, porque segundo Deus, Davi era um homem de guerra, logo tinha as mãos manchadas de sangue. Ele, Davi, preparou todos os materiais necessários para a sua construção. Os irmãos podem acompanhar isso em 1 de Crônicas 22, nos versículos 6 a 10 e 14 e por aí adiante. Então, ele convidou todo o povo a também oferecer uma oferta especial para o edifício. Diante dessa generosidade, Davi orou da seguinte maneira. E eu gostaria que o Bananeco lesse a oração de Davi. 1 de Crônicas 29, do versículo 11 ao 16.
29, 11. A 16. Só um bocadinho. Primeira de Crônicas. Sim. 29, 11. E até 16. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outro, desculpem, não há outra esperança. 16. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa no teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então, aqui nós conseguimos ver nessa oração extraordinária do rei Davi, que ele diz que teu é tudo o que há no céu e na terra, Senhor. De ti procedem as riquezas e a honra. Tu és o dono de tudo, Senhor. O que te temos dado, de ti o temos recebido. E o ser humano não está a perceber isso, irmãos. Não. De ti procede tudo quanto temos conseguido. Tudo vem do Senhor. Tudo é teu. Ele termina assim no versículo 16. Senhor. Tudo Exato. é teu. De Deus é tudo o que temos. Nós precisamos perceber isso. O carro, a casa, os filhos, o ar que respiramos, de tudo o que temos pertence a Deus. Somos. Exatamente. Portanto, devemos louvá-lo e agradecê-lo por sua bondade para conosco. Exatamente. E nesta parte, o ser humano continua a fazer das suas, né? Não consegue perceber, nós não conseguimos perceber que tudo é de Deus. Vejam, irmãos, às vezes, né, nós pedimos, choramos, e estamos a ganhar pouco. E aí somos aumentados. E quando somos aumentados, bem, eu como já tenho muitas dívidas, esse primeiro, segundo, terceiro salário, vou quitar as dívidas. Quando é pouco, dessa vez não vou conseguir dizimar, até porque me pagaram pouco. Nós estamos aqui a tatear e a viver, e se bem que vamos falar um pouquinho isso, se calhar mais à frente, e a viver com alguns momentos como filho pródigo e noutros momentos como o irmão do filho pródigo. É verdade, muito, muito bem assinalado. Podemos falar dos recursos disponíveis para a família de Deus, não é? Exatamente. E eu aqui gostaria de dizer que a colação de que tudo é de Deus, né? Aqui o que se realça, porque as pessoas vão logo, tudo é de Deus. Sim, o ouro, a prata, tudo aquilo que nós cobiçamos e não devíamos é de Deus. Mas já aqui um destaque. Não devia ser assim. Por quê? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o único filho, que o antitipo é Isaac, que no coração de Abraão terá sido morto como sacrifício. E depois ali Deus disse, você é meu amigo. Deus amou o mundo e deu o seu único filho, único daquela espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. É o destaque aqui dos recursos disponíveis
para a família de Deus. Porque esse único Filho de Deus que morreu para que nós nos tornemos parte da família humana crendo, disse, eu vou ler, eu desci dos céus para a terra para buscar e salvar o que estava perdido. E não ireis vós até a casa ao lado, à próxima rua, à próxima aldeia, para procurar os que estão perdidos? Quão pequeno é o vosso trabalho e condescendência comparada com o meu? Eu me rebaixei até esse ponto, mas a vossa honra, serdes assim empregados. Sofri e fiz tudo e tanto por vocês. E vocês não são meus cooperadores? É verdade. Que recursos estão disponíveis para nós? É a pergunta que eu faço. Exato. Deus possui todos os recursos que existem neste planeta. E Ele está disposto a oferecê-los a seus filhos, que somos nós. Sim. No entanto, e tal como o Benaneco já disse bem, o maior presente que Ele nos ofereceu é o seu Filho, Jesus Cristo. Exato. Agora a pergunta que eu faço: que dons, tanto espirituais quanto físicos, Deus nos oferece? Quais são os dons? Que recursos é que verdadeiramente Deus nos dá? O primeiro que eu posso enumerar aqui é a existência. A nossa existência é um dos dons que Deus nos ofereceu. Nós poderíamos não existir. Um outro dom, a salvação. Nós poderíamos viver eternamente no pecado. Mas Deus, que já nos tinha criado com o dom da existência, nos deu também a salvação. E não nos deixou só. Jesus, ao ascender para os céus, desceu sobre nós o Espírito Santo. Isso. E o Espírito Santo, para aqueles que estão conectados com o Espírito Santo, tem a prerrogativa de desenvolverem dons espirituais. Vemos que há pessoas que têm o dom de cantar, têm o dom de pregar, têm o dom de visitação. São dons que o Espírito Santo de Deus vai distribuindo na Igreja do Senhor. Exato. E isso vai resultar em quê? Bênçãos materiais. A casa, o emprego, a família, o dinheiro, o carro, as propriedades são bênçãos materiais que o próprio Deus outorga aos seus filhos. Exatamente. Nós não precisamos de ficar preocupados, porque Deus tem providenciado tudo para nós. Exatamente. E disso resulta, né, tanto do recurso que Ele nos disponibiliza, a tal responsabilidade que também passa, ou seja, nós ficamos assim, tudo é de Deus, mas Ele, por nos amar tanto, nós estamos à vontade e podemos desfrutar. Mas temos que lembrar, amigos e amigas que nos assistem, que Deus não está numa relação de troca conosco. Ele espera de nós uma entrega total, ou seja, uma entrega de todo o coração. E eu penso que esse é um dos, se não o maior requisito da responsabilidade dos membros da família de Deus. Amar, entregar-se a Ele de todo o coração. Dizer que uma vez, assim rapidamente, um pastor acabava de realizar um programa de fim de ano e precisava, no fim, consagrar a igreja, as famílias e aí representadas, a Deus para o ano que estava prestes a começar. E à medida que ele foi orando, né, ele foi citando: Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor foi total sobre nós no ano que agora termina. E as pessoas foram as orações quando estão a tocar-nos profundamente, nós vamos respondendo, vamos assinando com os améns. Senhor, nós te agradecemos porque não faltou água, não faltou pão, não faltou isso. Tivemos saúde, tivemos muitas bênçãos, tivemos isso. E as pessoas foram acompanhando. Amém, amém, amém. Para esse ano que começa, queremos nos entregar por completo a nossa vida, o nosso ser,
os nossos sentimentos, as nossas paixões, as nossas inclinações, as nossas palavras, os nossos atos. Amém, amém. Senhor, por último, queremos te entregar toda a nossa carteira, todo o nosso dinheiro. E as pessoas não disseram amém. É para refletir. É para refletir. Se somos responsáveis por aquilo que Ele nos dá, por sermos membros da sua família, em algum lado, ou seja, para algumas coisas somos realmente responsáveis, mas para aquilo que realmente toca o nosso coração, porque aqui há aquela passagem que diz, onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, entendo que esse pastor tocou ali onde estava o coração dos membros. Portanto, eu vou dar todo o meu dinheiro à igreja. As pessoas não disseram amém. Pois, quais são as minhas responsabilidades enquanto Exato. membro da família de Deus? É verdade. Porque é como nós já dissemos ao longo desse estudo. Deus nos deu tudo. Sim. E mais do que isso, Deus nos colocou como mordomos, cuidadores dos seus assuntos nesta terra. Exatamente. E além disso, Ele espera de nós uma resposta amorosa. A pergunta que eu faço para mim mesmo e para aqueles que nos ouvem, sim, como posso mostrar para Deus que eu o amo? Como? Como é que eu posso mostrar a Deus que eu amo esse Deus, que as pessoas olham para mim e consigam perceber que eu de facto tenho esse amor, porque Ele já deu tudo. Exato. Já não há mais nada que Deus possa fazer. Ele já deu tudo. E mais do que isso, colocou-me como mordomo dos seus assuntos nesta terra. Há pais que nem partilham isso com os filhos. Exato. Há pessoas abastadas que, no testamento, ou a esposa, ou o filho, ou alguém que viva no mesmo teto, não faz parte, mas Deus não é assim. Exato, exatamente. Mas João aqui vem nos dizer claramente que este é o amor de Deus para conosco, que obedeçamos os seus mandamentos. Exatamente. E estes mandamentos não são difíceis de cumprir, mas são os mandamentos que volta e meia têm nos deixado cair. Exatamente. 1 João 5. Exatamente. Ou seja, Benaneco, amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Exatamente. Por isso é que Lucas diz, ou escreveu, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Como podemos dizer ao nosso Pai Celestial, ou mesmo ao nosso Pai terreno, que o amamos, mas nos recusamos a obedecê-lo? Como? Exatamente. Exatamente. Como é possível? É ipsis verbis. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Portanto, se o próximo que convive conosco não conseguimos amar, andamos aos socos na família, na parentela, na igreja, andamos aqui aos palavrões, às ofensas. Se é aquele irmão que vai pregar, não vou. Ficamos aqui e dizemos que a pátria vindoura é nossa. Não. Ipsis verbis, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. David disse, eu me alegro na lei do Senhor. De dia e de noite, medito na lei do Senhor. Guardo a lei do Senhor. E isso nos leva para a parte final. Sei que ainda há mais alguns sentidos, mas para a parte final. Antes da parte final, Benaneco, era só ressaltar que nas nossas responsabilidades em relação a Deus, o essencial não é guardar os mandamentos. O essencial é o amor que devemos nutrir por Deus, porque só assim é que os mandamentos se tornarão fáceis para nós cumprirmos. Exatamente, exatamente. Essa nota é importante, porque guardar os mandamentos e não amar a Deus é ser legalista, é ser
fariseu, né? Agora tocaste no ponto essencial. Exatamente. Foi. Exatamente. Pois, e os tesouros no céu. Essa parte me faz trazer aqui à colação o comportamento dos dois filhos da parábola onde se realça mais o filho pródigo, que é o seguinte: o filho pródigo pediu em vida do pai, portanto, amigos que nos assistem, portanto, a herança não se pede em vida do testador. O filho pródigo pediu em vida parte que lhe cabia, porque achava enfadonho em ficar ali a trabalhar tanto para o pai, ou porque estava cansado daquela vida, e precisava curtir. E o pai falou, aconselhou, não podia fazer isso, eu te amo, tudo é seu, mas tem seu tempo. Estás comigo, és meu filho. Ficamos aqui, ele insistiu e o pai lá deu a parte. O filho mais velho estava a assistir tudo, mas não fez nenhum pronunciamento. O filho pródigo foi, gastou tudo, com mulheres, com amigos, e quando empobreceu, ou quando ficou na bancarrota, como sou dizer, entre passar mal lá e podia morrer, e voltar como trabalhador de seu pai, preferiu voltar. Voltou para a casa do seu pai. O pai olhava sempre pelo caminho que o filho foi, com a esperança de que ele um dia iria voltar. Dizer que Deus é assim conosco. E quando voltou, o pai o abraçou, mandou fazer uma festa, lhe deu roupa nova. Deus é assim conosco. Ele disse: pai, não me trate mais de filho, me trate de seu empregado. Sim. E o pai disse: não, aqui tens sempre lugar como filho. Amém. E a parte também que as pessoas não comentam é do filho mais velho. Exatamente. O filho mais velho teve um comportamento que muitos, eu e tantos irmãos e irmãs na igreja, têm tido. Está a trabalhar, ou seja, está a viver, porque quando ele enciumou as honras que o pai ofereceu ao filho, que esbanjou tudo, e ele diz: eu fiquei aqui, eu trabalhei tanto tempo contigo, não me das nada. E a esse teu filho, Então, ele estava a se considerar um não filho do pai, um não filho daquele senhor da história, da parábola do filho pródigo. Muitos de nós somos assim. Deus nos está a convidar para sermos parte da sua família. E no sábado, por exemplo, vamos à igreja tarde, não preparamos a oferta para o sábado, que é uma das responsabilidades dos filhos ou daqueles que fazem parte dos filhos de Deus. Chegamos lá, queremos que o culto acabe rápido, fizemos tantas coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, e quando chegamos tarde, fizemos barulho com as solas dos sapatos, andamos por tudo quanto é canto, para Satanás nos usando, é claro, para distrairmos aqueles que querem buscar a sua presença na casa do Senhor, e no fim, voltamos para casa, queremos almoçar e queremos descansar e queremos que o sábado passe rápido, porque temos negócios a fazer. E às vezes até, mesmo em pleno sábado, fizemos negócio. Por quê? Porque não estamos na casa, não do Pai, mas daquele a quem nós queremos fazer nosso sócio apenas para nos pagar e no fim do mês fazermos o que ele nos pague, daquilo que ele nos pague, o que quisermos. Portanto, o filho pródigo disse, o pai disse ao filho: você é meu filho, essa casa é tua. E ao mais velho disse: você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, por que estás a cobrar? Portanto, eu refleti muito nessa imagem dos dois irmãos da parábola do filho pródigo, em que eu me revejo, e se calhar os amigos que nos assistem, no filho mais velho que reclamou parte, ou seja, não digo parte dele, mas não achou graça, não achou valor nenhum do perdão que o pai ofereceu ao que tinha saído. É verdade. Isso do tesouro no céu, ou o que devo fazer com o que tenho, as pessoas que não nos percebam mal, não estamos aqui a dizer que ser rico é pecado. Não. Longe de nós.
Porque a Bíblia nos fala sobre pessoas que tinham grande riqueza, não é riqueza, tinham grande riqueza e eram fiéis a Deus, como Abraão ou como Jó. No entanto, eles não tinham a sua confiança em suas riquezas, mas estavam cientes de que eram temporários, emprestados e fungíveis. Agora, há uma pergunta. Jesus nos convida a acumular tesouros no céu. Como nós podemos fazer isso? Colocando Deus e sua causa em primeiro lugar em nossas vidas. Exatamente. Usando os nossos recursos, poucos ou muitos, para atender às necessidades, quer nossas, como daqueles que nos batem à porta. Porque às vezes, Exato. nós que não temos muitos recursos, achamos que só os ricos, os abastados, é que devem suprir as necessidades dos mais carenciados. Não é assim. Está errado. Depois, podemos também acumular tesouros no céu, pregando o Evangelho por nossas palavras e exemplo. E, por fim, podemos acumular tesouros no céu, como Jesus nos aconselha, abençoando os outros com os nossos recursos e ações. Exato. Bem dito. Pois, eu penso que o nosso tempo foi-se. Já se foi, sim. Foi um prazer e esperamos que esse bom sumo do início do ano sirva de tópico para o resto que ainda aí vem, porque aqui essas lições vão falar muito da nossa responsabilidade como gestores dos negócios de Deus na Terra, que Ele não confiou aos anjos, mas a nós seres humanos. É verdade. Foi um prazer muito grande, Bananeco. Obrigado pelo Obrigado. momento, pela partilha da palavra do Senhor e que Deus o possa abençoar junto da sua família. Amém, igualmente. Obrigado.